Olá, meu nome é Thiago, da equipe do RoboBolsa. Eu vou mostrar para vocês como foi o pregão de hoje. Hoje, dia 20 de janeiro de 2023, quase 7 da noite, pregão fechado. Hoje um resultado mais baixo, um mercado mais lento. E vou mostrar para vocês como que foi. Vamos dar uma olhada aqui nesse setup. Highlander Agressão, setup liberado na área de membros. Totalmente disponível gratuitamente em membros.robobolsa.com.br. É só entrar lá, baixar o robô totalmente grátis e limitado em conta demo. E 12 dias também grátis em conta real, tá certo? Vários setups totalmente disponíveis gratuitamente para teste, para vocês observarem como que é e ainda começarem já ganhando. Vamos dar uma olhada aqui no range de hoje. Range começando, tá aqui 1.500 pontos, 1.490, né? Um range médio, bem tranquilo. Dificuldade um pouco aqui nessa descida, né? Lembrando que o Highlander Agressão ele trabalha aqui, ó, né, com a distância 100, nesse momento em 100 pontos, período 7, né, média 7, que é essa linha azul clara, e o distanciamento de 100 pontos, que é a distância entre a média e essa linha pontilhada. Vamos ver. Então aqui ele teve que fazer um drawdown um pouco mais forte, né? Logo na segunda, na segunda operação do dia, fez 4, R$ 94 no total, fechou positivo. O drawdown puxou um pouquinho, mas ele trabalhou bem. O nome, Highlander Agressão, é a agressão porque ele usa esse filtro aqui, que é o filtro de agressão. Então ele precisa estar em conformidade com as configurações, estando aqui acima de certo percentual, ele vai entrar, senão ele vai se manter fora do mercado. Então tem alguns momentos que ele poderia ter entrado, como por exemplo aqui, mas não entra, simplesmente por causa do filtro. Outros pontos também, mas reparem que um setup, para ele aproveitar esse zigue-zague aqui, ele teria que ser um pouco mais agressivo, sem o filtro inclusive. Aqui ele toca, mas não entra. Ó, então, para encostar aqui um pouco mais, teria que ser uma distância menor do que 100, se for usar o período 7. Então, aqui nesse zigue-zague, esse setup ficou moderado demais para hoje, né? Mas não tem problema, é assim mesmo, a gente tem que considerar um período mais extenso e não considerar só um dia. Para hoje, teria que ser um pouco mais agressivo, mas pode ser que amanhã não, que é sábado, né? Mas na próxima pregão pode ser que precisemos que essa distância fique maior. Mas o importante aqui é que a gente viu que está próximo, né? Está ajustado, né? Está próximo, saiu com resultado positivo, que é bastante importante. Para a gente aí é sempre importante não perder, para a gente aproveitar nos dias bons e ganhar. Então hoje foi um dia bom. Hoje foi um dia para ganhar, não foi um dia com um lucro muito alto, mas conseguimos fazer aí o mínimo positivo para a gente conseguir sair com consistência, né? Vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar, vamos ver isso daqui também, movimento lento. Vamos ver aqui. O dólar nesse setup, R$30, o 0,22. Setup aí com algumas modificações em relação ao que tem disponível na área de membros, mas que tem disponível lá também. Aqui, vamos ver. A gente tem aqui o range. Olha lá, 74, muito parecido com os últimos dias, né? Médio. Uma subida forte, perigosa. Se for entrar aqui de qualquer forma, repare que ele não entra por causa do filtro. Então repare essa subida aqui, que é a subida mais difícil do dia. Fica abaixo da linha pontilhada, então acaba não entrando. Se entrasse na parte mais baixa, talvez fosse um problema. Vamos ver aqui de novo. Se bem que desce, né? Repara que ele sobe, mas depois desce. É uma subida muito forte. Se entrasse mal posicionado aqui, por exemplo, teria que suportar lá 40 pontos. Aí já é ponto pra caramba. Então,
a ideia é que não tivesse que suportar essa subida toda. Se entrasse aqui, por exemplo, ela seria 23 pontos, aí já teria condições, a maioria dos setups de suportar. Então entrando aqui, aí, ó, entrando aqui já no segundo, no início do terceiro terço, né, já no final, aí já teria condições de sair legal do outro lado. Entrando muito mal, entrando aqui embaixo já seria mais difícil. Mas também esse setup com média 4, distanciamento 4, né, para médio, ele já é bem agressivo e ele não está ultrapassando tanto. Né? Ele ultrapassou algumas vezes o preço aqui, mas não entrou por causa do filtro. Mas ainda que não tivesse filtro, ele não teria tantas possibilidades de entrar nessa subida, porque realmente o mercado está lento, os candles estão pequenos, assim talvez seja mais fácil de perceber, os candles realmente pequenos, e aí com essa força menor, os candles pequenos, fica mais fácil fica mais difícil, aliás, de operar, né? Fica com menos possibilidades. Mas aí teve algum zigue-zague aqui, alguns altos e baixos, mas aí com o mercado lento, com os candles pequenos, dá poucas oportunidades. No período da tarde, vamos ver. No período da tarde, da mesma forma, teve uma movimentação parecida com o período da manhã. Tá? Teve essa descida mais forte aqui, teve uma alta ali de manhã, teve uma descida mais forte, teve esse zigue-zague, mas de qualquer forma, aqui com os candles pequenos. Né? Vamos dar uma olhada mais perto, só para a gente ver como seria se fosse à tarde. À tarde aqui, ó, teve algumas possibilidades se tivéssemos operado, mas a maior parte do tempo fora. E aí significa realmente que o mercado estava fraco, com pouca liquidez e que deu poucas oportunidades. Mesmo para um setup desse tipo, agressivo, não ultrapassou o preço muitas vezes. Então aí é indício mesmo de mercado lento. Então sair positivo, mesmo que seja um valor baixo, é muito importante. Né? Então estamos te esperando lá no nosso grupo no Telegram. É só você ir lá em membros.robobolsa.com.br, acessar o nosso Telegram, acessar o nosso grupo aberto. E lá você conversa com outros traders, lá você conversa com o nosso suporte técnico e vai vir conhecer todo o nosso conteúdo. Tá certo? Então te espero lá. Um grande abraço e até a próxima.